neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19 até o 22. Se somos, então, edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram, desde que estamos edificados sobre o mesmo fundamento. O nosso evangelho não deve ser o mesmo evangelho que eles pregaram, que os apóstolos pregaram. Não ensinamos como os apóstolos ensinaram, não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação. Certamente Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. O mundo vive sob um evangelho anátema. Anátema quer dizer mentira, abominação e maldição também. Todo anátema atrai maldições. O mundo, sem dúvida alguma, não está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Digo, o mundo evangélico, o mundo chamado cristão. Começando pelo rudimento, o batismo, que é rudimento. Se nós não sabemos o abecedário, como vamos saber a álgebra? Então ninguém pode desprezar o abecedário, tem que aprender em primeiro plano. Os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo, começando por Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, verso 38. Quando o Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo, a multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que aquele grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: "Que faremos?", foi a seguinte: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, de 1 a 8, capítulo 2, verso 38 e também o verso 41. É a pura Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Agora vamos repetir, vamos relembrar. O mundo chamado cristão não está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que significa que a igreja mundana não tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sendo assim, consequentemente, não tem a pedra de esquina que é Cristo. Porque Cristo não se torna, jamais se tornaria pedra de esquina sobre um fundamento que não fora dos apóstolos e dos profetas. Agora cabe a cada um fazer o seu próprio julgamento bíblico, porque se julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Bom é que você atine para isso, meu ouvinte, meu irmão amado, minha irmã. Veja aí 1 Coríntios capítulo 11, no final do capítulo. Depois de Paulo advertir sobre a Santa Ceia, sobre a comunhão, ele disse: "Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice." Ele disse: "Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados." Você deve ter o seu auto-julgamento junto à palavra, às Escrituras, para ver realmente em que, no que, onde sua fé está estabelecida. Se não tem amparo, se não tem sustentação, não tem fundamento dos apóstolos e dos profetas, então não tem a pedra de esquina que é Cristo. Aí está o anátema. Isso não é uma discussão lógica, um pensamento lógico, uma razão apenas, um raciocínio humano. É uma verdade incontestável. A Bíblia responde por si própria. E desde que ela responde por si própria, aqueles que estão com a Bíblia, estão na Bíblia, podem deixar que ela responderá por eles. Pode confiar, porque ela é Deus. Ela é a palavra de Deus. E se ela está em alguém, esse alguém será o quê? Mas acontece que essa graça veio para os judeus e eles foram endurecidos para que ela fosse estendida aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, não são israelenses. Então, o Evangelho, essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, veio para nós, os descendentes de Cão, que foi amaldiçoado por Noé, lembrando em tempo que temos 3 raças apenas, de Sem, Cão e Jafé.
3 procedências: judeus, samaritanos e gentios. E de Cão veio Canaã, que foi amaldiçoado por Noé. Dele vêm os gentios. Mas a graça foi estendida para nós, como fez José lá no Egito, tirando uma esposa dentre os gentios. Jesus Cristo vem tirar uma esposa dentre os gentios. Onde cabe a arrogância, a petulância, o indiferentismo? Onde cabe você ficar indiferente a essa tamanha graça? Mas o mundo gentílico tem abusado desta graça. O reino gentil começou com a adoração obrigatória a uma imagem de um homem santo, entre aspas. Tudo isso para forjar um fundamento, uma religião mãe, que não está sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso não tem a pedra de esquina, que é Cristo. Então, esse reino começou consagrando um homem à sua santidade. E assim mesmo esse reino gentil terminará, com a adoração obrigatória à imagem deste santo homem, que está sentado no trono, num lugar parecendo com Deus, para revelar o mistério da iniquidade, falando em nome de Deus, dando bons conselhos, santo no sentido da palavra. Também, no começo do reino gentil, uma mão escreveu sobre a parede algo que ninguém pôde decifrar. Ora, se não podem decifrar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, como podem decifrar 7 trovões, 7 selos, 7 taças? Como podem decifrar o mistério tríplice de Deus, que é Deus em Cristo, Cristo na sua igreja, e esta igreja no reino restaurado? Foi só um profeta que pôde decifrar o que estava escrito na parede. E só um profeta pode decifrar o que está nesses trovões, nessas taças, nesses selos. Começando por uma coisa tão rudimentar, é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Aquele que é fiel no mínimo, pode ser fiel no máximo. Mas quem não é fiel no mínimo, jamais será fiel no máximo. Só o profeta pôde decifrar o que estava escrito na parede. E a sentença foi terrível. Foi ligada a uma palavra que pode dizer icabod, que significa foi-se a glória de Deus. Ela lhe tem deixado. Acabou. Não há vida vivida. A Escritura está sobre a parede e somente pode ser lida por aqueles que têm uma mente espiritual e que creem em coisas espirituais, os quais têm nascido do Espírito de Deus. Estão ligados na terra, não trazendo Deus simplesmente para o natural, como a igreja que não tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e que por isso não tem a pedra de esquina, que é Cristo. Ela tem procurado trazer Deus simplesmente para benefícios próprios, pessoais, saúde,
prosperidade e prazer da carne, confundindo tudo isso como bênção de Deus. Mas é bom sempre lembrar que nem toda bonança, nem toda calmaria significa aprovação de Deus. Nem toda prosperidade. Aliás, a prosperidade separa o homem de Deus. O leva a amar o dinheiro, ter amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E a confiar, como um homem armado se torna arrogante, prepotente, porque está com a arma na cintura. E chega até ao abuso do poder. É a mesma coisa o homem e o dinheiro. O que pouco pensam os salvadores da pátria, da mensagem, os anjos cuidadosos que querem levar a noiva no arrebatamento. Eles comem mosquito e engolem camelos, disse Jesus Cristo. Mas a Escritura está na parede para eles, porque eles não têm mente espiritual. E você não pode naturalizar Deus, porque Deus não se naturaliza. Ele pode dar chuva e sol para maus e bons, mas ele não se naturaliza. Isso não quer dizer que ele vai levar joio para o seu celeiro. Ele vai levar somente trigo, porque tem a sua natureza, tem uma ligação espiritual. O mundo quer chegar aos píncaros da ciência, dos avanços, e todos os homens, as mulheres, nunca necessitaram tanto de universidades como estão necessitando agora. Houve um tempo que elas necessitavam da cozinha, da roupa, da maternidade. Como Paulo disse, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se evitar a corrupção do mundo. E a corrupção do mundo está aí em todos os meios, em todos os segmentos da sociedade. Satanás tem enganado a muita gente que não necessita de ser enganada, tendo tanto poder na mão, tendo uma Bíblia revelada na mão. Ora sim, se Jesus Cristo, apenas citando 3 versículozinhos de Deuteronômio, lá no monte da tentação, pôde botar Satanás para correr, quanto mais quem tem essa Bíblia sagrada revelada. Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha suporta tempestades, ventos, está sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Mas essa igreja mundana, essa igreja universitária, cultural, milionária, que só pensa nas coisas terrenas e não nas de cima, não nas celestiais, não pode definitivamente atinar para o que é espiritual. E acabou. Foi-se a glória, foi-se a presença de Deus. Belsazar, veja aí o livro de Daniel, saiu e trouxe os vasos da casa de Jeová, misturando as coisas de Deus, as taças de Deus, com seu bacanal, com sua orgia. Estava bebendo, usando mulheres, gargalhando, quando a Escritura apareceu na parede. E aquilo realmente decretava o Icabod, o seu fim. E a Escritura está na parede novamente, diz o profeta de Deus para esta era, e os sinais mostram. Mas, para nós que temos edificado a nossa fé sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, tem uma Escritura revelada.
Tem sim. Tem Elias. Tem o ministério do Filho do Homem. Tem o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Se estamos falando a alguém que deve engatinhar, começar na fé. Então temos de dizer, comece como São Pedro ensinou. Comece como os apóstolos ensinaram. Comece com os profetas. Ame profeta. Jezabel não ama profeta, não gosta de profeta. Herodias não gosta de profeta. A igreja mundana odeia esse profeta. E se ela o amasse, ele seria tão falso quanto elas. Se os pastores delas amassem esse profeta, ele seria tão falso quanto eles. Elias não pode ser amado por mulheres mundanas, de cabelos cortados, de roupas sumárias, de calças esportes. Mulheres mandando no governo, na testa do povo. Crianças e mulheres governando, mandando. Mas tudo isso porque abominam, odeiam, têm aversão por profeta, porque o profeta interpreta o que está escrito na parede, o que está no seu semblante, o que está no seu espírito, ele revela, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoou, Deus me abençoou, Deus nos abençoou. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Este pobre coração, pois sozinho